Olá, alunos! Estamos de volta. Estamos de volta à nossa segunda videoaula da disciplina Audiovisual, do curso Técnico em Multimeios Didáticos. Nessa segunda videoaula, galera, abordaremos a introdução ao audiovisual, noções de fotografia, iluminação e o som. Começaremos então pela introdução ao audiovisual, ok? Nessa introdução, direi um pouco do mercado audiovisual. É de suma importância que neste momento entenda como é uma produção audiovisual. Isso pode gerar muitas dúvidas, pode sanar suas dúvidas para um possível egresso na carreira e no mercado de trabalho audiovisual, viu, galera? Então, preste muita atenção. Bom, a realização de uma peça em audiovisual requer muito planejamento para que o processo atinja os seus objetivos em sentido de orçamento e prazo. Trata-se de um mercado que está crescendo no Brasil devido à nova realidade. Aquecidas por meio de crescimento de produções nacionais, seja para televisão, como para assinatura e por incentivos fiscais para a produção cinematográfica. Porém, esse aquecimento exige um alto padrão na qualidade desses produtos para atender às necessidades mercadológicas e dos assinantes também, viu, gente? Sendo assim, a gestão da produção audiovisual está ligada a um processo de excelência que deve ser diversificado em todo o seu desenvolvimento. O audiovisual é um processo de trabalho coletivo. Lembre-se disso, processo de trabalho coletivo de cada profissional e tem que realizar a sua tarefa da melhor maneira possível para passá-la adiante para outro. Assim, os gestores devem organizar todas as etapas, incluindo a seleção de mão de obra, aquisição de equipamentos e locação de editais, contratos e etc. Viu? Como consequência, o profissional da área de audiovisual deve estar atento para as exigências do mercado. Isso é importante, viu, gente? E possuir uma formação profissional qualificada e flexibilizada para atender às novas perspectivas. Ou seja, gente, não adianta você ser apenas um editor de imagem, você tem que ser um editor de imagem, saber de edição de vídeo, de texto, saber de fotografia, você tem que saber de tudo um pouco, tá? Tem que ser bem flexível. Ainda convém mencionar que o produto audiovisual está relacionado com o entretenimento, a informação, a cultura e a educação, conforme a exigência da nossa Constituição, como segue no artigo 221 da nossa Constituição de 88. O audiovisual está relacionado às áreas de produção artística, cultural, de ciências, de educação, de informação, empresarial, publicitária e social. É um mercado que atua na produção e na comercialização de conteúdo para ser exibido em canais de televisão, salas de cinema e mídias digitais. O audiovisual é uma linguagem constituída por dois elementos que atingem o ser humano por meio de dois sentidos: a visão e a audição, viu, gente? Nesse sentido, trata-se de um processo de comunicação que se estabelece em todo o âmbito social, por meio da discursividade existente dentro do produto que é exibido. Assim, o audiovisual é um meio que atua com elementos imagéticos e sonoros, tá? Imagéticos, lembra imagens, sonoros, óbvio, som, que se encadeiam por meio de códigos para transmitir um determinado conteúdo. O audiovisual tem como fundamento a linguagem cinematográfica. Vocês se lembram? Eu comentei isso na nossa primeira aula. E que, por sua vez, teve como origem a fotografia. A fotografia registra um instante de movimento, enquanto o cinema registra diversos instantes que, colocados juntos, criam a nossa ilusão, criam a ilusão de ótica do movimento. Lembra do nascimento audiovisual, que disse na primeira aula? Das experiências e patentes de criação antes do cinema, como vemos hoje? Vocês lembram disso? Pois é. Nem todo produto audiovisual é um produto cinematográfico. Isso é importante, viu? O audiovisual é um processo de registro que pode ser captado em película ou arquivos digitais para as mais variadas finalidades. Com o avanço tecnológico, a difusão dos meios de comunicação de massa cresceu e propiciou novas formas de produção que visam abastecer consumidores de vídeo, de internet, de videogame e telefonia móvel. Cada meio propicia atender às necessidades de um público específico. A cada público se adapta a forma de exibição.
Isto é, no cinema, as pessoas encontram-se em uma sala específica diante de uma grande tela de exibição. E nesse caso, a atenção do público que está ali sentada é inteiramente direcionada para a tela. Por outro lado, a televisão exibe o seu conteúdo em um aparelho bem menor que uma tela e em um ambiente geralmente menor e mais iluminado. Neste caso, o que está sendo exibido disputa a atenção do espectador com ações que acontecem no ambiente. Já a telefonia móvel, os nossos celulares, possui uma pequena tela de exibição, que pode ser usufruída em qualquer ambiente. O risco de dispersão da atenção do espectador pode ser muito maior. Ou seja, galera, no cinema nós praticamente entramos dentro do filme. Nós temos a combinação da tela do cinema, que é enorme, nós temos a combinação do áudio do cinema, que é fantástico, como o som ele se propaga, como ele caminha ao redor do ambiente que nós estamos, e nos dá essa sensação de estar dentro do filme. Por isso a emoção é mais forte assim que assistido. No caso, na televisão, em casa, você consegue ter um pouquinho disso, mas você fica disperso a várias... você fica disperso a qualquer coisa que acontece ao seu redor. Já no celular, gente, é mais difícil ainda, porque vamos supor, você está ali no ônibus, você está caminhando, você está voltando do trabalho para sua casa, você queira assistir ali um videozinho ali da Netflix, enfim, no seu celular, e você não consegue entender o que está ali passando, é muito pequeno, é muito disperso. É isso que eu queria falar. Bom, mas todas essas mídias baseiam-se nos fundamentos da linguagem cinematográfica. Todas essas mídias baseiam-se nos fundamentos da linguagem cinematográfica. Porém, cada uma utiliza-a de acordo com suas especificações. Um exemplo está relacionado à tela de cinema, que pode ser utilizada em planos de enquadramento mais abertos. E mesmo assim, a sua leitura será compreendida pelo espectador. Já na telefonia móvel, como eu falei do caso do ônibus, os planos mais abertos possuem uma certa dificuldade para a leitura imagética, devido à dimensão da tela. Dessa forma, o conteúdo da imagem e do áudio sofre interferência de elementos existentes no ambiente, que competem com a atenção do espectador. O audiovisual é a linguagem da atualidade e caminha de mãos dadas com o avanço tecnológico e atua em todas as áreas dentro da sociedade. A linguagem audiovisual é composta por códigos, como o verbal, que é a fala, e o não verbal, que são gestos, expressões, a escrita, que são as legendas, gerador de caracteres, e a visão, que são ícones, imagens, animações e infografismo. O audiovisual pode ser considerado como um produto de entretenimento ou cultural, e a sua destinação é quem vai estipular a caracterização. Um produto audiovisual não é somente a adição de imagem ao som em sincronismo. Trata-se da junção de sistemas que terá como resultado a formação de um processo de comunicação, que é dirigida para as percepções visual e auditiva do ser humano. O audiovisual possui várias segmentações. Seus produtos podem ser ao vivo, eles podem ser gravados e variam de acordo com o processo de exibição. Os produtos audiovisuais destinados a divulgações são comerciais, são os trailers, os videoclipes. Agora, os produtos destinados ao entretenimento são as novelas, os filmes de ficção, séries, os seriados, programas de auditório, jogos de futebol, Olimpíadas, enfim, tudo para a grande massa. Já os produtos informativos são telejornal, programa de entrevistas, programa de debates e filmes documentários. Produtos educacionais, como o nosso, são vídeos destinados às salas de aula, programas televisivos, tipo Telecurso 2000, que passa na Globo, às 5, 6 horas da manhã, sabe? A nossa EAD, sabe? A nossa EAD, isso daqui. O ensino à distância tem crescido muito nos últimos anos no Brasil, viu, gente? Produtos institucionais, que são os empresariais, os religiosos e os políticos, viu? E produtos para multimídias, que são ligados ao computador ou videogame. O entusiasmo do produto audiovisual está relacionado à sua diversidade de segmentação, que permite a distribuição de conteúdo para uma vasta camada da sociedade. Trata-se de uma forma de comunicação que hoje em dia
prova sua eficiência por meio de combinação com as novas tecnologias que surgem na área de comunicação. Alunos, lembrem-se, não podemos pensar em audiovisual sem ao menos lembrar que o cinema é o início de tudo, conforme eu já falei na primeira aula, e eu friso muito nisso. Bom, galera, vamos para a nossa noção de fotografia, viu? Bom, falar sobre fotografia comportaria em preencher uma disciplina inteira em nosso curso, o que não é a nossa intenção, devido ao tema proposto da disciplina, que é o audiovisual. Tem que falar de tudo um pouco. Entretanto, abordarei alguns conceitos e teorias fundamentais para uma boa fotografia, ok? A intenção é dar qualidade em suas produções audiovisual e aguçar uma futura profissão, seja como fotógrafo, produtor audiovisual, seja como editor de texto ou editor de vídeo, cameraman, diretor de TV, enfim, várias profissões, entre outras diversas no mercado audiovisual. Bom, alunos, para começar, percebemos que a fotografia é a base de um filme, desde a captação das imagens, sensações, movimentos e mensagens. Qualquer fotografia é apenas um registro da luz que incide sobre um objeto e é refletida a partir dele. As diferenças dos níveis de luz refletida nos transmite as sensações e as informações sobre a forma do objeto. Quando incidida no rosto, a luz é o fator que normalmente nos permite observar uma sombra sobre o nariz para descrever seu tamanho, contorno, sombras para transmitir a sua profundidade, destaques sobre a maçã do rosto e assim por diante. Há detalhes revelados pela iluminação, é conhecida como modelagem. E o nível de modelagem é determinado pela direção e intensidade de luz que incide sobre o assunto em questão. Ok? Luz na fotografia. A luz é tudo na fotografia, gente. O trabalho de um fotógrafo é capturar a luz em uma imagem que está sendo focalizada. Em geral, os fotógrafos passam o tempo todo que estão fotografando, procurando estabelecer o equilíbrio da luz, pensando sobre a exposição adequada, o tom, o contraste, enfim, basicamente procurando dominar tudo sobre a tentativa de capturar a melhor luz que reflete para fora do assunto ou o objeto que está sendo fotografado. A luz é, sem dúvida alguma, o quesito mais importante para se pensar quando se trata de tirar uma grande foto. Ao tirar fotos da natureza, por exemplo, é fundamental, por vezes, estar no lugar certo e no momento certo para obter a luz perfeita, especialmente quando se está lidando com o nascer ou o pôr do sol. Muitas vezes, as mudanças na luz se processam em menos de 10 minutos durante a filmagem, de um nascer do sol ou a foto da paisagem. Com a fotografia de produtos, objetos e pessoas feitas em estúdio, abre uma parênteses aí, fotografia indoor, viu gente? Quando a gente fala de fotografia em estúdio, chamamos de fotografia indoor. Fechamos esse parênteses. O objetivo do processo fotográfico é que o fotógrafo possa criar a sua própria luz. No estúdio, ele tem controle total para iluminar o assunto exatamente como quer, a fim de obter a melhor foto. Olhando para algumas fotografias feitas por bons profissionais, que são geralmente publicadas em revistas, é imediatamente evidente que a razão pela qual elas transmitem determinadas sensações, como mensagem e formas de comunicação, deve ser ao fato de que as condições de iluminação foram exploradas em determinado sentido que resultou na expressividade daquela imagem. A iluminação em fotografia pode significar a diferença entre uma foto excepcional e outra terrível. O conhecimento técnico por trás da iluminação é o fator realmente responsável pela qualidade dos resultados obtidos. Da mesma forma, galera, o uso da câmera em cinema requer o domínio dos conceitos de iluminação para se buscar os efeitos desejados que podem tornar a sequência fílmica mais leve, mais dramática e mais sublime. Sem uma boa iluminação, uma fotografia pode ter um resultado granulado ou turvo, um resultado ruim. Os fotógrafos profissionais entendem bem a relação entre as suas configurações de câmera e luz que eles têm disponível. Diferentes tipos de luz podem criar efeitos diferentes em uma fotografia.
Se um fotógrafo sabe como a luz pode mudar a sensação da imagem capturada, ele pode criar a foto exatamente do jeito que ele quer. Luz solar natural é uma das melhores fontes de luz que um fotógrafo pode dispor. Em um dia claro, o sol é brilhante e cobre tudo igualmente na mesma direção. As fotos tiradas durante o dia de sol, especialmente em horários próximos ao meio-dia, terão cores brilhantes e nítidas. A luz solar cria um efeito diferente durante as primeiras horas do dia, quando o sol nasce e as últimas horas antes que ele recolha. Quando o sol está baixo no horizonte, ele brilha através da atmosfera, em um ângulo diferente. As fotografias tiradas no início da manhã, final da tarde, serão permeadas com uma atmosfera suave e nebulosa por causa da qualidade da luz solar emitida. Tirar fotografias com pouca luz geralmente é um desafio. Se o fotógrafo usar um flash típico, o assunto da foto pode resultar muito desbotado por causa da luz forte. Agora, tirar uma foto sem flash com pouca luz pode dar-lhes uma imagem granulada, geralmente embaçada e cheia de objetos indistintos. Quando um profissional sabe que precisa tirar fotos em um quarto mal iluminado ou à noite, ele pode alterar as configurações de sua câmera para compensar a pouca iluminação. Antes de tirar suas fotos, entretanto, o fotógrafo deve entender que é muito difícil obter imagens nítidas com pouca luz. A fotografia é definida por muitos como o ato de registrar de maneira única e detalhada tudo aquilo que se deseja guardar sem que perca da memória. Ao apreciar uma foto, é possível trazer de volta as lembranças que foram perdidas com o tempo. Essas lembranças podem ser de lugares que já não existem mais, de pessoas queridas, de viagens inesquecíveis e muitas outras. Em uma foto é armazenada muito mais que uma simples imagem. Uma boa fotografia captura sentimentos e também provoca sentimentos em quem observa. E é isso, alunos, que eu quero de vocês. Eu quero que vocês façam seu sentimento florar na arte. E a arte de fotografar é surpreendente. Não é necessário ser profissional para tirar boas fotos. Basta ter bom senso e aproveitar as oportunidades para conseguir imagens marcantes, gente. É importante ter conhecimento das técnicas utilizadas atualmente para usufruir de todos os recursos disponíveis de sua câmera e também do ambiente que está. Assim, você vai poder aprimorar suas fotos cada vez mais. Hoje, as câmeras digitais são divididas em 3 categorias. São elas as câmeras básicas, as câmeras avançadas e as câmeras profissionais. O que difere esses tipos de câmera é principalmente a quantidade de recursos de cada modelo e não a resolução em megapixel da imagem, pois atualmente as câmeras básicas, que são as compactas, aquelas caseiras, apresentam resolução tão grande quanto câmeras profissionais. Câmeras básicas são destinadas aos consumidores em geral. São ditas caseiras e foram desenvolvidas principalmente para usuários que não se preocupam muito com ajustes aprofundados, pois querem apenas apontar e disparar. Qualquer pessoa pode operar esse tipo de câmera sem dificuldade alguma, pois seus ajustes são automáticos. Porém, só permite gravar no formato JPEG. As câmeras avançadas são as intermediárias. Elas estão entre as câmeras compactas e as profissionais. São mais caras, é óbvio, e permite a troca de lente. Essas câmeras permitem que as fotos sejam armazenadas nos arquivos RAW, além do JPEG. Gente, esse arquivo RAW possui a melhor qualidade e ele é considerado negativo do digital. Agora aqui nós temos as câmeras profissionais, as famosas DSLR. São as mais completas no mercado e apresentam todos os recursos que uma câmera pode ter. Hoje em dia, são muito usadas para produções de vídeo publicitário, para produções audiovisual de todo o tamanho. Além, é claro, para uso doméstico. As pessoas que têm condições compram e produzem seus vídeos em casa, sabe? A maior vantagem desse tipo de câmera é permitir a troca de lentes. No entanto, o preço de algumas lentes pode ser mais caro que a própria câmera.
Todas as câmeras DSLR gravam nos arquivos JPEG e RAW. Agora, gente, quero falar da composição gráfica. Isso é importantíssimo, gente. A composição gráfica é a capacidade de selecionar e dispor elementos dentro da área a ser fotografado, de forma que atenda aos objetivos que a imagem quer transmitir. Observem essas fotos. Está torta, não está na vertical, não está na horizontal, está torto, está feio. Fotos instantâneas também podem se tornar boas composições, mas as fotografias de real qualidade são preparadas antes de serem tiradas. Existem algumas orientações que auxiliam na criação de uma boa composição. Após aprendê-las, você verá que uma boa foto exige planejamento e, às vezes, paciência. A composição da foto, além de possuir algumas regras, também é algo muito pessoal. Cada fotógrafo tem seu estilo próprio de capturar sua imagem. Ou seja, o que pode ser interessante para determinado fotógrafo, talvez não seja para você. Talvez não seja para mim. Então, use a sua criatividade e tente apoiar-se nas técnicas mais indicadas, que com a prática, naturalmente passarão a fazer parte de suas ideias. A primeira norma é basear-se na simplicidade, viu, gente? Não pense em tirar fotos, não. Pensa no simples, depois você aprimora. Tente não utilizar artifícios, extravagâncias, muito menos cometer excessos. A simplicidade é o caminho para não poluir a imagem com muitas informações. Um bom exemplo de simplicidade é selecionar um fundo que combine e que não tire a atenção do assunto principal. A ideia é procurar formas que deem maior atenção visual ao centro de interesse da imagem. As regras dos terços, galera. Para mim, é uma das melhores regras na fotografia. É importante vocês analisarem como funciona a regra dos terços. Vocês vão ver que assim que vocês adquirirem essa técnica, essa prática, assim que você adquirir essa técnica, essa prática, vocês terão uma foto melhor enquadrado, na vertical, na horizontal e com um campo de cenário muito mais bonito, muito mais completo. A regra dos terços tem como objetivo não deixar que o assunto da foto fique centralizado. Para isso, ao olhar através do visor da câmera, imagine que há linhas dividindo a imagem em terços, tanto na horizontal quanto na vertical, resultando numa imagem composta por 9 blocos do mesmo tamanho. Observem a imagem que eu estou mostrando para vocês. Observaram? Agora procure colocar o assunto na intersecção das linhas, que sugere 4 posições diferentes. A posição escolhida dependerá do assunto e da intenção do fotógrafo. Muitos fotógrafos preferem quebrar essa regra, mas na sua utilização, faça com que a fotografia fique muito mais interessante e visualmente estimulante. A partir de agora, passem a usar essas regras, principalmente a regra dos terços. Alunos, deixei alguns links disponíveis que o ajudarão a ter mais ideias do que foi dito sobre a fotografia. Lembrem-se, para começar, simplifiquem a sua fotografia. Pense no sentido da fotografia, o que vocês realmente querem transmitir e depois, com paciência, apliquem as regras. Agora vamos falar um pouco de iluminação. Novamente, não pretendo fazer aqui um aprofundamento sobre a teoria da luz, mas é importante para quem vai filmar ou gravar ter em mente que a luz varia em direção, intensidade e, é claro, natureza. Temos 3 direções a estudar na nossa iluminação. É a luz de ataque, a compensação e o contraluz. Esses pontos serão sempre considerados em relação à câmera. Observem o nosso desenho aí, onde a posição da câmera. Esta é a luz de ataque, ou luz key light. Luz-chave, viu, gente? Podemos adotar a princípio o Sol como um ataque. Ele será a luz que incidirá diretamente sobre o objeto, ou a personagem. Sua função é valorizar a dimensão
e a forma do objeto. E aqui nós temos a luz de compensação, a fill light, é a luz de preenchimento, que completa a iluminação da luz-chave. Na sequência, e por último, nós temos o contraluz, backlight. Esta é a luz que toca o objeto ou a personagem. Vindo por trás, ela ilumina a sua parte posterior. A contraluz tocará os cabelos da personagem e criará um afastamento desta em relação ao fundo do quadro, acentuando o contorno de suas formas. Consideramos contraluz toda aquela que venha de um ponto que esteja além do eixo de 180 graus em relação à câmera. Relembrando, uma luz do lado de lá do eixo até o ponto que ela esteja diretamente atrás da personagem, numa linha direta à câmera, produzindo uma silhueta. O som. Galera, o som, percebe? Fator fundamental em uma produção audiovisual. É elemento essencial para criar um clima de um filme. Podemos dizer, inclusive, que muitos filmes foram salvos por conta do trabalho feito pelos desenhistas de som e pelos músicos com suas trilhas sonoras. Se a luz dramatiza por meio de seu jogo de luz e sombra, o som o faz por meio de seu jogo de tensão e distensão melódica. Lembra dos filmes de terror? Sempre é uma música muito forte, muito impactante. Os sons funcionam como fundo para emprestar realismo às sequências e obviamente, como na maioria das vezes, não se prendem apenas um plano, ajudam na complementação da continuidade, do espaço temporal e dos planos. A música é redundante às imagens, emprestando-lhes mais força dramática e conduzindo o espectador emocionalmente. A música não necessariamente tem de ter sua origem justificada, pois ela é onipresente. Diferentemente dos ruídos e das vozes que têm um motivo em si, algo que a justifique, a música atinge um grau de independência que, na verdade, muitas vezes passa despercebida ao espectador. Fator importante para a sua produção audiovisual, galera, é a captação do som. Mostrarei para vocês algumas opções de microfones. Os microfones variam de acordo com sua diretividade, ou seja, sua capacidade de captação dos sons em relação aos emissores. Se temos um emissor bem à frente do microfone, numa condição ideal, não teremos problemas em captar esse som. No entanto, pode ser que não encontraremos essa condição, que é quando teremos de utilizar microfones que serão escolhidos de acordo com sua diretividade. A grosso modo, e de maneira bem simplificada, diremos aqui que os microfones possuem uma membrana que, ao ser atingida pelas ondas sonoras, é empurrado para dentro, produzindo uma saída elétrica positiva. Microfone omnidirecional. Esse tipo de microfone não precisa que o emissor esteja em frente a ele. Sua capacidade de captação abrange um raio de 360 graus. Já o microfone unidirecional, ele apresenta uma entrada secundária de som, que pode ser traseira ou lateral. Essa entrada lateral permite que as ondas sonoras ajam sobre a membrana, porém não empurrando-a para dentro, mas sim para fora, diminuindo em muito a produção de uma saída elétrica positiva. Isso faz com que o microfone só capte os sons vindos de uma única direção. Esses microfones são chamados de cardioides, porque o desenho do seu sistema de captação, o diagrama polar, lembra a forma de um coração. Os microfones supercardioides, o sistema de bloqueio existente dos cardioides, propiciado pela ação do som sobre a membrana, é mais abrangente, tornando este microfone mais direcional ainda. Já o microfone bidirecional, se o sistema de captação frontal for igual ao posterior, o microfone terá duas frentes, cada uma com as mesmas características da outra. A captação será tão boa de frente quanto de costas. Se colocado entre duas personagens que mantêm um diálogo, uma de frente à outra, esse microfone pode ser a melhor solução. No microfone shotgun,
Ele é um microfone que tem aberturas extremamente estreitas para captação de longa distância. Esses são os microfones encontrados na frente das câmeras digitais e de vídeo. São também os que são utilizados com varas boom, durante a captação do som direto. Já os microfones de lapela é utilizado preso, em geral sob a roupa do ator ou dentro do cabelo. São omnidirecionais, viu? Microfone de lapela, eles são omnidirecionais, galera. Mas existe também os cardioides. Ao usá-los, é preciso evitar sons altos, o que poderia provocar um som rachado, ruim. O boom, galera, é a vara. Esse equipamento consiste de uma vara que na ponta conta com um dispositivo em que é encaixado o microfone, que pode ser um shotgun. O operador de boom é geralmente o assistente de áudio, que é orientado pelo operador de áudio. Em produções menores, o próprio operador de áudio conduz o boom. O seu posicionamento correto é fundamental, uma vez que deve estar acima do ator, no ângulo de captação de 45 graus. É preciso que o operador estude com a câmera e o diretor a movimentação dos personagens e o enquadramento, para que seu microfone não vaze no plano, o que acontece com muita frequência do que se pensa. Às vezes, um excelente plano é descartado na edição devido ao vazamento do boom. Por isso, a operação desse microfone exige muita prática e atenção, porque além de questões apontadas, ainda existe uma mais importante, que é o posicionamento correto em relação à fala do personagem. Os microfones sem fio, microfone sem fio é qualquer um que esteja associado a um transmissor de rádio. No caso de reportagens, documentários, entrevistas, pode ser utilizado o microfone de mão. Queridos alunos, encerramos nossa videoaula. Espero que a partir dessas videoaulas possam compreender melhor o seu caderno didático. E não deixe de participar dos fóruns, viu, galera? E acessar os links deixados em suas salas. Desejo a todos boa sorte, desejo a todos um bom estudo e um forte abraço. Fique com Deus!